Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, a professores, professoras, superintendentes, pastores, dirigentes, coordenadores da IBD, um grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala de Não e a página Denis Pereira, para mais uma aula da IBD. Você sabe que nós estamos trabalhando aqui no nosso roteiro, para que toda segunda tenham aulas da IBD na classe de juvenis, jovens e adolescentes. Na descrição dos vídeos você encontra todas as minhas redes sociais, incluindo o WhatsApp. No WhatsApp temos 2 grupos de professores. Me chama e eu não incluo nenhum desses grupos. 19 98826 8480. Outra coisa, temos o material em PDF. Os irmãos estão usando um notebook, você pode baixar no celular, você pode mandar para os seus alunos para ter uma maior interatividade na aula, tá certo? O link está aqui embaixo. Link do material de apoio, você vai clicar e tem aí o link do material de apoio. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Natalino Neves, é isso? Não, aqui não é o Natalino. Natalino é dos jovens, tá bom. Rafael Luiz, que Deus abençoe a vida dele. Nós vamos então à aula 3 na classe de juvenis, porque Deus nos criou. Meus irmãos, isso aqui é teologia pura, tá certo? Então fique ligado. Nossa aula está começando, pegue seu bloco de anotações, tá certo? Pegue o link dessa aula e mande em todos os grupos de EBD que você tiver. Vamos crescer juntos para a glória de Deus. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no canal, deixa o sininho de notificações ativado, dê like nos nossos vídeos e compartilha com todo mundo, tá certo? Vamos então à aula 3 na classe de juvenis, mas antes, roda a vinheta. Muito bom, estamos aqui então com a aula 3 na classe de juvenis, respostas às dúvidas sobre fé cristã, teologia pura, certo? Muito bem, o texto base está em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Um livro muito bom para ajudar os irmãos aí durante esse trimestre, é um livro de John Stott. Às vezes você consegue até baixar na internet. Crer é também pensar, tá? Você vai ver que fala muito sobre essa questão racional da fé. Bom, uma coisa aqui que eu olhei logo na introdução, ele fala toda obra de arte possui as impressões digitais do artista que a pinta. Não é diferente com a criação. Então tudo tem uma marca. Um automóvel tem uma marca. Um eletrodoméstico tem uma marca, um celular tem uma marca. Então, com a criação é a mesma coisa, mas nem todos acreditam nisso, tá certo? Então, existem pessoas que defendem que o criacionismo, que é o que nós cremos, seja ensinado nas escolas. O que você acha disso? Tem leis na Câmara Federal, enfim, faça uma pesquisa aí e leva isso para a sala de aula. O que vocês acham de o criacionismo ser ensinado nas escolas em pé de igualdade com teoria da evolução, com darwinismo e tantas outras coisas, uma vez que são tudo teorias, né? Enfim, por que o criacionismo não pode ser ensinado ali em pé de igualdade? Enfim, e há muito mais, quando você olha os textos, os livros, é muito mais plausível o que o criacionismo ensina do que o que qualquer outro conceito filosófico ensina, certo? Bom, porque Deus nos criou, né? Então a criação de Deus é o tópico 1, a criação de Deus, tá? No princípio criou Deus o céu e a terra, tá? É uma afirmativa irrefutável, pois declara com simplicidade, objetividade e veracidade que o universo, os seres vivos e o ser humano não surgiram de uma grande explosão cósmica. A criação também não é um processo evolutivo, como afirma algumas teorias cosmológicas. Pelo contrário, a Terra, os céus, as galáxias, o Sol, a luz, animais, vegetais, o ser humano e tudo mais são resultados de um ato voluntário e criativo de Deus. Deus não só planejou detalhadamente
cada coisa que ele fez, mas ele sustenta, ele executou tudo e ele sustenta tudo com o seu poder. De acordo com a Bíblia, o ato criativo de Deus se concretizou por meio de sua palavra. Ele disse e tudo se fez. Então, nós não somos obra do acaso, tá certo? Vamos ver aqui na palavra de Deus, Salmo 139 e versículo 13. Salmo 139 e versículo 13. O salmista diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, sem formato humano, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, ou seja, a nossa trajetória já está escrito muito antes da gente nascer. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Tá? Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17. É extraordinário o que Paulo fala aqui, porque diz assim em Colossenses 1 e 15: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de quem aqui? De Jesus. Porque nele, em quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, tudo é sustentado pelo Criador de todas as coisas. Estava tudo arquitetado, planejado e alinhado pela sua palavra. Deus fez tudo perfeito, tá certo? Por causa do pecado, tá? Uma coisa que ele coloca aqui assim, ó: toda a criação de Deus se deu a partir do nada. Pois, diferente do que os materialistas dizem, a matéria não é eterna. De acordo com a Bíblia, o ato criativo de Deus se concretizou por meio de sua palavra. Ele disse: tudo se fez. Então, foi a partir do nada. Ele disse: Deus, haja luz. Não tinha luz, ele não usou nenhuma matéria para fazer, porque ele é o criador da própria matéria, certo? Mas o homem, por causa do pecado, ele estragou tudo isso, né? Ele estragou aquilo que Deus fez, mas ainda assim tem o plano A de Deus, que é Jesus Cristo. Você vai ver em 1 Pedro 1, 19 a 20, que desde a eternidade Jesus já estava programado para morrer em nosso lugar, porque Deus sabia que o homem se rebelaria contra ele. Isso mostra mais uma vez que Deus criou e fez as coisas de maneira planejada. Olha, estudando aqui essa lição, eu achei um livro e eu achei por bem colocar trechos desse livro nesta aula, tá bom? Lembro de novo, o material em PDF está aí, baixa, leva para a sala de aula. É o livro Respostas às Dúvidas de Seus Adolescentes. Na página 41 e 42, me desculpe, eu esqueci agora o nome, acho que é americano o escritor desse livro, eu esqueci. Olha, na página 41 e 42 ele aborda o assunto dessa maneira. Pergunta: mas os cientistas já não provaram experimentalmente que a vida aconteceu por acaso? Temo que esta seja a impressão que muitos jovens tenham em suas aulas de ciências. Nos anos 60, por exemplo, manchetes afirmavam que os cientistas estavam prestes a fazer surgir a vida em um tubo de ensaio. Bioquímicos descobriram que poderiam misturar produtos químicos, amônia, metano e água, e batê-los com uma faísca elétrica para criar aminoácidos, os blocos de construção de proteína. A comunidade científica estava eufórica, porém não houve prosseguimento. Os aminoácidos nunca formaram proteínas, nem evoluíram em uma célula viva. Os críticos acusaram que mesmo os aminoácidos foram obtidos apenas armando o experimento de forma fraudulenta. Como você vê, espera-se que as experiências sobre a origem da vida sejam reconstituições do que poderia ter acontecido em uma lagoa aquecida em nosso planeta em suas primeiras fases. A experiência mais realista seria derramar vários produtos químicos na água e misturá-los. Mas nenhum pesquisador põe tal experiência em prática porque não resulta em nada. Em vez disso, os cientistas remendam a experiência em vários pontos. Por exemplo,
em uma lagoa real, haveria todos os tipos de reações químicas e variações ambientais, muitas delas anulando as reações do que os cientistas precisam. Assim, eles têm de recorrer a intervenções: purificar os ingredientes, filtrar ondas de luz prejudiciais aos aminoácidos e remover imediatamente os aminoácidos ligados para evitar a desintegração. A conclusão é que mesmo as experiências mais bem-sucedidas não nos dizem nada sobre o que pode acontecer na natureza. Apenas nos dizem o que pode acontecer quando cientistas brilhantes dirigem e manipulam as condições de um experimento. Portanto, as experiências não provam que a vida pode surgir espontaneamente na natureza. Ao contrário, elas dão evidências experimentais de que a vida só pode ser criada por um ser inteligente que dirige e que controla o processo. Então, os experimentos feitos pela ciência, eles jamais chegam a qualquer... assim, a serem bem-sucedidos no sentido de refutar o que a Bíblia diz sobre o criacionismo. Pelo contrário, elas acabam por afirmar, elas acabam por nos deixar ainda mais convictos que há um ser inteligente que criou todas as coisas, porque é complexo demais para que as coisas simplesmente viessem a existir. Elas vieram a existir, mas pela palavra, uma palavra de um Deus todo-poderoso, que é o Deus em que nós cremos. Então é muito importante esses trechos do livro. Se você quiser baixar Respostas às Dúvidas dos Adolescentes, é muito importante. Se você quiser comprar, é muito importante, porque nos ajuda a preparar os nossos alunos, os nossos juvenis, para defenderem a sua fé no ambiente acadêmico, que é um ambiente que eles vão entrar cada vez mais. Bom, o ser humano, segundo a Bíblia. Então, segundo a Bíblia, no 6º dia da criação, Deus formou o primeiro homem, Adão, do pó da terra. Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Depois, vendo que não era bom que o homem vivesse só, formou igualmente a primeira mulher, Eva, da costela do homem, para ser sua auxiliar, a sua auxiliadora, não é? Então ele foi criado com uma particularidade. O ser humano foi criado, feito à imagem e semelhança de Deus, não é? Não fala de características físicas, porque Deus é espírito. Fala de característica espiritual, de característica moral, imagem espiritual e imagem moral. Mas o pecado manchou essa imagem, corrompeu essa imagem. Criados para a glória de Deus, criados para a interatividade com o Criador. Você já analisou a complexidade do ser humano? É muito interessante a teoria da explosão, né? Então, é mais ou menos assim. Você já tentou fazer um simples bolo? Então vamos lá. Raciocina aqui comigo. Imaginação do professor. Vamos lá? Então tá bom. Pega uma batedeira, colher de pau. Coloca lá aquela massa semi-pronta do pacotinho. Coloca o leite. Está colocando leite? Coloca 3 ovos. Colocou os ovos? 150 gramas de manteiga. Vamos ligar a batedeira? Liga a batedeira, esquece a colher de pau. Liga a batedeira, ligou a batedeira, a massa está pronta? Beleza. Pega esse negócio aí, pega um rojão, joga no meio, vai virar um bolo? Aliás, não era nem para ter batido, né? Só coloca tudo dentro da batedeira e põe um rojão no meio e explode. Vai virar um bolo? Não vai? Por que não vai? Porque tem que organizar os ingredientes, tem que bater os ingredientes, tem que acender o forno, colocar a massa na forma, a forma no forno, deixar assar, e aí nós teremos um bolo. Se algo tão simples como um pequeno bolo precisa de toda essa complexidade para ficar pronto, imagine o ser humano, imagine o universo com todos os seus planetas, com todas as suas galáxias, imagine o ecossistema, o meio ambiente que nós vivemos, o próprio corpo humano. Quão complexo é o corpo humano. Não dá para achar que isso foi obra do acaso. Então não é só uma questão louca de fé, é lógica. É algo mais plausível de acreditar que o ser inteligente criou tudo que existe. Mas não é só por isso que nós acreditamos, né? Então é mais fácil acreditar que Deus existe, então eu vou acreditar que Deus existe. Não, é que de fato embora a Bíblia não prove, nem a escrita para provar a existência de Deus, como nós já falamos em outra aula, mas nós não cremos numa coisa abstrata, nós cremos em algo concreto. Deus criou os seres humanos, Deus criou a vida, Deus criou tudo que existe, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então a perfeição da criação me prova a existência de um Criador. Eu creio pelo que sinto e pelo que eu vejo. Existe um ser. Deus existe e Ele criou todas as coisas pelo seu poder. A teoria da evolução natural ela não se sustenta porque todas as mudanças
provocadas, geraram mudanças, mas não alteram a essência daquilo que está sendo manipulado. Então, por exemplo, você pode levar para o laboratório um tipo de flor e manipular ali, sei lá, o esquema lá daquela flor lá, a genética dela, não sei como é que fala, e ela é rosa e você deixar ela azul, não é? Existe isso. Existe como você manipular. Existe como você manipular embriões de bois para que nasçam os melhores, para que nasçam uma sequência genética ultra saudável. Mas nada altera o fato de você muda a cor da flor, mas ela continua sendo flor. Você muda a genética do bezerro, mas continua nascendo um bezerro. Então, por causa do pecado, a criatura se rebelou contra o Criador, não reconhecendo Deus como Deus, nem lhe dando glória. Paulo fala isso em Romanos 1:28. Então, 1:18. O homem distante de Deus tem dificuldade em reconhecer Deus como Deus, até por causa do antropocentrismo, do egoísmo, não é? O homem no centro de todas as coisas, querendo ser o seu próprio Deus e criando seus próprios deuses, não é? Então, olha o que a Bíblia diz em Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Então, o homem, quando olha para si mesmo e quando olha para o ser humano, o homem é capaz de entender que existe um Deus que criou tudo aquilo, que fez tudo aquilo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis, para que não tenham desculpas diante de Deus, para que não cheguem diante de Deus e digam: olha, eu não te conheci porque eu não tinha condições. Isso aqui se chama cognoscibilidade. Deus é um Deus cognoscível, ou seja, Deus é um Deus que está apto para ser conhecido por aqueles seres que Ele criou. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, fizeram-se loucos. O pecado sujou a semelhança, e por isso os homens estão cada vez mais distantes de Deus, ignorando a criação e sua identidade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Não, 2 Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Alguma dúvida que estamos vivendo nos últimos dias? Creio que não. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, quanto mais distante de Deus o homem se encontra, mais argumentos ele busca para justificar o seu distanciamento, tá certo? Então, o homem está cada vez mais distante de Deus e, portanto, tem dificuldade em entender aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, mas acreditando ou não, Deus fez o que fez. Deus é Deus, Deus existe e é o Criador de todas as coisas. Evolução não, criação sim. Muitas pessoas defendem com unhas e dentes o evolucionismo ateísta. Essas pessoas erroneamente acreditam que esta é a única explicação científica existente. Entretanto, esquecem-se de que a teoria da evolução é apenas uma entre tantas outras teorias que tentam explicar a criação, como, por exemplo, a teoria do design inteligente e a teoria do criacionismo científico. Eu não sei se você já ouviu, procura aí no YouTube o professor Adalto falando sobre essas teorias. Ele rebate o Richard Dawkins, que é um dos maiores ateus da atualidade. Enfim, você vai ver que é muito importante a gente estudar isso aqui. Um dos maiores erros do ser humano é não reconhecer o Deus criador de todas as coisas, porque isso o afasta da única coisa que preenche o vazio da alma. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, portanto, com a habilidade de interagir com o Criador. Quando o homem se afasta do Criador, quem preenche essa lacuna dessa interação, desse relacionamento, dessa intimidade? Só a distância só aumenta. Lembra que Adão conversava com Deus, pelo que nós entendemos ali todos os dias, mas quando ele peca, qual a primeira coisa que Adão faz? Adão se esconde.
Esse é o grande problema do pecado. Ele nos faz sentir vergonha. O pecado é uma culpa e também ele é uma vergonha. Ele é um peso, ele é um fardo, o pecado, não é? Então, o carinho de Deus está expresso na sua criação, não é? Então, nós precisamos estar preparados para defender, para sustentar a nossa fé no ambiente acadêmico, onde todo discurso que envolve Deus é ignorado, é alvo de confrontos. É muito importante que os alunos estudem as alegações filosóficas que tratam do assunto e também que estudem o que a Bíblia diz, para terem fé suficiente para contrapor argumentos, defender a sua fé sem recuar e sem se sentir ameaçados. 1 Pedro 3,15, estejam preparados para defender a razão da fé que há em vocês com mansidão para quem perguntar. Um novo trecho aqui dentro dessa lição e dentro desse tópico, dessa questão da evolução, agora na página 49 e 50 do livro Respostas às Dúvidas de Seus Adolescentes. Como podemos distinguir as coisas que simplesmente acontecem daquelas que são criadas? Esta pergunta sobre distinguir fenômenos naturais daqueles produzidos por planejamento inteligente vai ao centro do debate criação versus evolução. Imagine que estamos passando pelo Egito e de repente vemos imensas estruturas piramidais surgindo da areia. Imediatamente reconhecemos a obra de um ser inteligente. Ninguém confundiria as pirâmides do Egito com um fenômeno natural. Chegaram aqui agora, do nada apareceram essas pirâmides tão perfeitas. Esta habilidade de distinguir as obras humanas dos produtos da natureza é fundamental na arqueologia, para entender o que o homem fez e o que estava ali pela natureza. Escavando a poeira na Mesopotâmia, os arqueólogos precisam decidir se encontraram um pedaço de rocha ou um pedaço de cerâmica quebrado. Imagine que estamos caminhando pela praia e encontremos, por acaso, uma pequena caixa quadrada tocando rock. Imediatamente reconhecemos um nível de ordem diferente dos sons aleatórios que nos rodeiam, como o de uma onda quebrando na praia, por exemplo. Reconheceremos o que os cientistas chamam de complexidade. Ou então imagine que estamos olhando para o céu e vemos algo que parece arredondado e branco como uma nuvem, mas no meio deste objeto está impressa a palavra Goodyear. Sem dúvida alguma concluímos que não se trata de uma nuvem e que até podemos acenar para as pessoas que estão passeando no dirigível. É verdade que o mundo físico pode produzir um padrão regular, tal como o som das ondas quebrando na praia. Mas a natureza não pode produzir a complexidade. Como você vê, a experiência comum de todos os dias nos dá uma boa ideia das coisas que a natureza é capaz de criar por si mesma e das coisas que só poderiam ser criadas através de uma fonte inteligente. Com base na experiência comum, afinal espera-se que a ciência esteja fundamentada na experiência. É um argumento lógico que a vida foi criada e planejada por um ser inteligente. E é exatamente isso que os cristãos sempre acreditaram, um ser inteligente. O nosso Deus criou todas as coisas, cada coisa no seu devido lugar. E aí o último tópico, ele vai falar de algo muito importante também, cuidando daquilo que é de Deus. Eu coloquei até aqui no material em PDF uma frase do pastor Silas Malafaia. Se o ser humano respeitasse as leis da natureza, a biodiversidade não seria prejudicada e a frequência de desastres naturais seria infinitamente menor. Então, quando nós não respeitamos o meio ambiente, nós não respeitamos a nós mesmos. Nós não surgimos por acaso, não estamos na terra a passeio, nem somos desprovidos de sentido e propósito. Ao contrário, fomos feitos por Deus e para Deus. Fomos criados para amá-lo, glorificá-lo, honrá-lo e cumprir sua vontade. Porque dele, por ele, existem todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então é necessário entendermos que não somos dono da criação, muito menos do nosso próprio nariz. Deus é o Senhor de tudo e de todos, e a ele devemos nos submeter em obediência e amor. Então, o mundo foi criado por Deus e o homem foi criado para total interatividade com Deus. Começando pela procriação e a forma como Deus apresenta o mundo aos homens. Então, assim, quando você lê Gênesis 1, Gênesis 2, você vai ver que Deus coloca o homem no mundo com propósito.
há uma motivação por que Deus coloca o homem no mundo. Então ele mostra lá em Gênesis 1, 28 ao 30, que ele entrega a terra para ser administrada, cuidada, preservada, para que nós possamos exercer influência, liderança sobre a terra, no cuidado, na preservação da vida. O trabalho, longe de ser um fardo, longe de ser fruto do pecado, embora muitos acreditem que nós trabalhamos porque Adão pecou, mas na realidade Adão já trabalhava antes de pecar. Em Gênesis 1 e 28, é a primeira conversa praticamente que Deus tem com Adão e já está dando um monte de trabalho para ele. Encham a terra, multipliquem a terra, sujeitem a terra, plantem, colham, produzam, enfim. Então veja, o trabalho, ele dignifica o homem, pois é uma contribuição com aquilo que Deus criou, pois pelo trabalho cuidamos de nós mesmos, da nossa família e do nosso planeta. Então o trabalho é sim uma bênção de Deus e nós temos que entender. Foi Deus que criou todas as coisas, então nós somos mordomos do planeta, não proprietários. Mordomo cuida da coisa do dono como se fosse sua, mas sem se apossar destas coisas, porque sabe que será pedido a sua responsabilidade, ele será cobrado por aquilo que lhe foi entregue. Ser cristão é ter a semelhança de Deus restaurada em nós. Logo, é incompatível um cristão que não fica ao menos indignado com a destruição do nosso planeta. Esses dias eu estava vendo na Baía, não é a Baía de Guanabara, é uma outra baía que tem no Rio, que são lugares de muita água mesmo, e água potável, mas que estão completamente poluídas. E a população de botos, que há alguns anos era 2.500, a população de botos cinza, né, aquele peixe grandão que parece um golfinho, hoje não chega a 1.000. Por conta do quê? Da poluição. Olha uma outra informação aqui para a gente ficar indignado. Segundo pesquisadores, em 2050, nos oceanos terá mais plástico do que peixe. Isso é muito absurdo. Isso deve nos indignar, porque a indignação é o primeiro passo para uma ação de mudança. Nem o nosso corpo é nosso. 1 Coríntios 6, 19 a 20, não sabeis que sois templo do Espírito, que não sois de vós mesmos, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, nós temos que ter uma visão diferente também do nosso corpo. Por quê? Porque o mundo vê um objeto a ser usado, mas o crente, Deus vê um templo consagrado. Então, tudo que a gente fizer também por meio do corpo deve glorificar a Deus, inclusive comer, inclusive o descanso que o corpo precisa. Ou seja, nós temos que cuidar do nosso corpo, precisamos preservar a nós mesmos. Por isso que os vícios, sejam quais forem, inclusive os virtuais, passar a noite inteira na internet, são pecado porque denigrem e machucam o corpo, e nós somos responsáveis pela saúde integral, espiritual, física e emocional do nosso corpo. Quando administramos corretamente aquilo que Deus nos confiou, estamos demonstrando amor a Ele. E os maiores beneficiados de preservar o que Deus criou, o ambiente e o meio ambiente, é a própria criação. Então, quando a gente destrói o que está à nossa volta, nós nos autodestruímos. É só você ver os grandes desastres ambientais. Quem é que vai sofrer? Quem é que vai sofrer com os oceanos tendo mais plástico do que peixe? Somos nós. Porque a escalada de mortandade de peixes só vai aumentar. Então, que a gente possa despertar e entender que o cuidado com as coisas de Deus passa também pelas coisas naturais. Nós temos uma mania de separar as coisas de maneira errada. Coisas espirituais, coisas carnais. Mas a gente esquece que tem as coisas naturais, aquilo que Deus criou. E nós devemos entender que temos a missão de preservar aquilo que Ele criou. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a aula, a semana, os alunos, os sonhos, os projetos, os negócios. Um grande abraço, fiquem na paz, assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo essa aula, deixe aqui abaixo o seu comentário. Em algumas aulas aí você vai ver aparecendo aí o seu comentário, isso é muito importante, isso nos motiva. Deus abençoe, boa semana, conto com vocês na próxima aula, fiquem na paz, assista, curta e compartilhe, valeu, abraço.